Há várias razões para as pessoas nos Estados Unidos se alistarem no serviço militar. Talvez por um senso de dever patriótico, ou pelos benefícios do GI Bill, ou possivelmente pela oportunidade de lutar contra alienígenas em um planeta distante. Mas uma coisa da qual todos podemos ter certeza absoluta é que ninguém está se alistando só pela comida. Ou será que estão? Bem, hoje vamos dar uma olhada aprofundada no refeitório para descobrir se a comida do exército é melhor do que você imagina. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga quais outros mitos comuns sobre comida você gostaria de ver sendo desmascarados. Mas por enquanto, vamos lá, soldado, é hora da refeição. Da pré-história, com homens das cavernas atirando pedras, as atuais batalhas tecnológicas por procuração, a guerra sempre esteve presente na história humana. Naturalmente, guerra significa soldados, e até substituirmos eles por robôs movidos por IA, soldados sentem fome. Então vamos dizer que as rações militares provavelmente foram inventadas por volta do almoço no primeiro dia da Primeira Guerra. Nos Estados Unidos, as refeições militares foram criadas pelo Congresso Continental em 1775. Foi decretado que todos os alistados deveriam receber ervilhas, feijões ou vegetais, e meio litro de leite por homem, além de sua provisão de carne e pão. Como geladeiras e caixas térmicas não existiam, a comida muitas vezes chegava imprópria, iniciando a tradição dos soldados reclamarem da comida do exército, e por pouco tempo, a dos soldados morrerem de escorbuto. George Washington percebeu que perder soldados para doenças evitáveis seria um problema futuramente. Então, ele escreveu uma carta ao Congresso pedindo que encontrassem dinheiro para garantir aos seus soldados um café da manhã, almoço e jantar decentes. O Congresso, que aparentemente adorava conservar tanto alimentos quanto soldados, por sua vez, forneceu às tropas chucrute, vegetais, vinagre, cerveja e cidra. Nada semelhante às 3 refeições que Washington pediu. Não surpreende que dar bebida alcoólica a cada soldado levou ao racionamento. Em 1785, foi decidido pela primeira vez que cada homem receberia 4 onças de rum, o que depois foi reduzido para 2 onças de rum. 5 anos depois, incluíram o uísque ou conhaque, pois variedade é o tempero da vida no campo de batalha. 4 anos depois, decidiu-se que tropas prestes a lutar receberiam dose dupla, iniciando a tradição de presentear soldados antes das situações realmente difíceis. É uma prática que é compreendida pelos soldados de hoje. Eles sabem que precisam começar a levar as coisas muito a sério quando aparecem bife e lagosta na hora da refeição. Um século depois, o Congresso já havia aprendido e passou a fornecer às tropas o sustento necessário para seus trabalhos. Na verdade, estou brincando. A Guerra Civil foi praticamente um pesadelo do ponto de vista de um nutricionista, e a falta de comida saudável deixava os soldados praticamente assolados por doenças. Isso levou à publicação do poeticamente intitulado Diretrizes para Cozinhar por Tropas em Acampamento e Hospital, manual de culinária do Exército, escrito pela lendária Florence Nightingale, que se preocupava com nutrição, mas não tanto com a brevidade. Suas receitas priorizavam proteínas de carne, grãos integrais, frutas e vegetais. E quase certamente, para a decepção dos soldados, muito menos ênfase em ficar bêbado antes de ir para a batalha. As rações melhoraram ao longo do século XIX. Com a demora da comunidade científica em criar geladeiras e caixas térmicas, alimentos perecíveis seguiram como luxo, não algo comum. Só na Primeira Guerra Mundial, os avanços na preservação de alimentos permitiram fornecer carne, laticínios, ovos e vegetais aos soldados regularmente. Durante a Grande Guerra, as rações eram de 3 tipos. A de ferro incluía bolos de caldo de carne e trigo, 3 barras de chocolate, sal e pimenta. A ração de trincheira, que era uma variedade de carnes enlatadas. E a ração de reserva, que tinha 12 onças de bacon, 2 latas de pão, café moído, açúcar e sal. Infelizmente, não havia disponível a ração Big Mac, feita de 2 hambúrgueres, molho especial, alface, queijo, picles e cebola em pão com gergelim.
Após a Primeira Guerra Mundial, cientistas saíram da zona de conforto e inventaram a geladeira. O exército então revisou novamente suas rações em novos grupos. A mais cobiçada, consistia em alimentos frescos, refrigerados ou congelados preparados em grandes cozinhas. B, o retorno da comida enlatada. C, refeição completa enlatada e pré-cozida. K, que eram 3 refeições em caixas projetadas para paraquedistas. E D, barras de chocolate combinadas com outros ingredientes de alto teor calórico destinadas ao uso em emergências. Atualmente, essas rações D alcançam preços altos quando empresas as embalam em papel alumínio brilhante e as rotulam como barras de proteína. Após a Guerra da Coreia, as rações militares passaram por mais uma mudança, tornando-se a Ração Individual de Combate, ou MCR, que era essencialmente a ração C da geração anterior. Com 12 refeições variadas, mesmo enlatadas, o amplo cardápio da MCI era quase uma fábrica de cheesecakes de campo, se comparado ao que soldados de gerações anteriores comiam. Mas o tio Sam, ou algum empresário ganancioso tentando lobby por um contrato lucrativo com o governo, achou que ainda não eram boas o bastante. Uma mudança estava prestes a acontecer. No início dos anos 1980, o MCI foi substituído pelo que ainda é usado até hoje, a refeição pronta para comer, também conhecida como a famosa MRE. Esses novos alimentos principais usam embalagens leves para armazenar comidas duráveis, fáceis de transportar e consumir direto do pacote, sem depender de latas pesadas. Essas refeições podem ser aquecidas de formas tradicionais, como em panelas ou mergulhando o pacote em água, mas também com FRH incluso, um aquecedor sem chama que aquece direto na embalagem. Ufa! MCIs, MRS, FRHs. Mas alguém está sentindo que esse pessoal realmente adora abreviações? Se o VP é tão importante, não seria melhor manter o PC em segredo? Se o VC souber, o VP pode virar desaparecido em combate e todos nós seremos punidos no KP. Enfim, o FRH usa magnésio, ferro e sal de cozinha para criar uma reação exotérmica que aquece a água, que por sua vez esquenta rapidamente a comida. Ou, para quem não entende ciência, ele faz uma mágica para aquecer a comida. Com essa nova tecnologia de embalagem e aquecimento, o cardápio expandiu bastante, contando hoje com pelo menos 2 dúzias de refeições em rotação, como chile, espaguete à bolonhesa, atum com limão e pimenta e balls de burrito. Cada MRE inclui acompanhamentos, sobremesa, lanches, utensílios, pós para bebidas, um pacote de acessórios com condimentos e o item mais importante, papel higiênico, que no campo é melhor que bala de menta após o jantar. Os MREs também não são exclusivamente à base de carne, existem opções vegetarianas também. E a partir de 2027, as Forças Armadas dos Estados Unidos vão oferecer MREs veganos, substituindo 4 das opções atuais por alternativas à base de plantas, para a alegria dos batalhões herbívoros. Atualmente, as rações MRE têm diversas finalidades. Praticidade de acordo com os recursos disponíveis no local onde a tropa está, aumento do moral através de um cardápio mais variado, fornecimento de nutrientes essenciais para a saúde e garantia da quantidade adequada de calorias para a operação. Assim como The Rock, em uma rotina intensa de exercícios, os soldados podem queimar uma quantidade absurda de calorias, às vezes chegando a 5.000 ou até 7.000 por dia, o que é quase 3 vezes o valor diário recomendado para a maioria das pessoas. Esse gasto deve ser compensado com dieta adequada. Por isso, a comida do exército tem muita proteína, carboidratos e gordura. Uma única MRE contém cerca de 1.200 calorias, ou, se formos medir em Big Macs, aproximadamente 2,5. Os americanos evitam ao máximo usar o sistema métrico. As MREs também são vendidas para civis e têm quase o mesmo sabor, mas com cerca da metade das calorias da versão militar. Essas rações têm menos proteína e mais açúcar e carboidratos, pois são feitas para oferecer conforto e alívio em situações de emergência, como quando você não fez compras e não tem paciência para esperar o delivery. Apesar dos benefícios, as MREs são muito criticadas pelo sabor e recebem apelidos para a sigla, como refeições raramente comestíveis,
refeições que se recusam a sair e 3 mentiras pelo preço de nenhuma. Não é uma refeição, não está pronta e você não consegue comer. Claro, nem todas as MREs são iguais quando se trata de sabor. Alguns favoritos universais são chili com macarrão e batatas raladas douradas. Já a omelete de queijo com vegetais, apelidada de o vômito, é menos popular por seu sabor e texturas semelhantes a vômito. Essa refeição universalmente detestada foi finalmente descontinuada em 2009, após 4 anos de reclamações de soldados enojados. No entanto, devido à vida útil dos MREs e às temperaturas frias, ainda pode haver alguns disponíveis para quem tem estômago forte ou muita autodepreciação. No geral, os MREs melhoraram muito desde a sua introdução, com uma ênfase crescente no sabor e na saúde ao longo dos anos. Eles possuem subcultura própria e se tornaram populares entre preparadores e quem prefere comida em sachê. Embora os MREs sejam as refeições mais fáceis e comestíveis para as tropas, não são as únicas opções. Os militares também fornecem outros alimentos e bebidas, mas geralmente exigem mais tempo de preparo que os MREs, como o café liofilizado. Apesar de o café instantâneo ser comum e até mais popular que o coado em alguns países, a liofilização, embora mais cara, preserva melhor cor, aroma e sabor. Na liofilização, a água é removida após o café coado ser congelado, diferente do instantâneo, que seca rapidamente um concentrado líquido pulverizado em ar quente até virar pó fino. Embora ambos os métodos tenham menos cafeína do que o café coado, o sabor melhorado pode fazer toda a diferença quando se está no campo e é um estímulo para o moral tão forte quanto um show do Drew Carey para a USO. Outro produto energético popular, que não é uma refeição, é o chiclete de cafeína. Como uma bebida energética que você pode mastigar, cada pedaço pode conter cerca de 100 mg de cafeína, ou aproximadamente a mesma quantidade encontrada em uma xícara de 240 ml de café coado, ou 2 latas de Mountain Dew para aqueles que preferem suas bebidas com cores que não existem na natureza. Obter sua dose de cafeína em forma de chiclete em vez de líquido tem o benefício adicional de menos idas ao banheiro, o que pode ser muito útil em lugares sem água encanada ou até mesmo sem construções. E não são só as bebidas. Também há pão estável em prateleira, feito para durar ainda mais que os pães de marca vendidos em lojas, em diversas formas. Desde pães de lanche selados em sachê, que podem durar 3 anos ou mais, até pão enlatado liofilizado que ainda está bom depois de mais de 2 décadas. Esses pães servem em emergências, mas dificilmente ganhariam prêmios numa feira estadual. Como um vinho barato, o pão enlatado é seco e tem notas de conservantes. Claro, nem todo o pessoal militar está em campo, então a comida militar não se resume apenas a MREs e café liofilizado. Existem quase 3 milhões de militares nos 6 ramos das Forças Armadas, aproximadamente metade deles em serviço ativo. E como apenas cerca de 10% deles estão em funções de combate, há muitas pessoas que precisam comer algo além das rações de campo. Os refeitórios costumam servir 4 refeições diárias: café da manhã, almoço, jantar e uma à meia-noite. Ou uma 4ª refeição, se você fala Taco Bell. Como um Sizzler camuflado, muitos dos refeitórios no estilo cafeteria têm balcões para viagem. E alguns até têm uma janela drive-thru que, antes que alguém tenha alguma grande ideia, é proibida para tanques. Provavelmente. Pode ser útil tentar, mas não revele a fonte da ideia. Nos refeitórios, soldados têm acesso a quase toda a comida que querem. Café da manhã é uma refeição amplamente adorada, com bacon, ovos dignos de Ron Swanson e outros favoritos como omeletes de presunto, biscoitos com molho e grites. Algumas bases oferecem tacos de café da manhã, que nem são a primeira refeição do Taco Bell. Também são adorados nos refeitórios os hamsters, que, para deixar bem claro, não são animais de estimação cozidos, mas sim o apelido do frango a cordon bleu, um peito de frango enrolado com presunto e queijo, empanado e frito até ficar crocante. Outra refeição muito apreciada é o yakisoba, macarrão frito com carne e legumes.
Essa iguaria do refeitório D, ou DFAC, é considerada uma das melhores refeições disponíveis no refeitório. E caso você queira brincar de exército na sua cozinha de casa, a receita está disponível online. Quando se trata de sobremesas, o bolo de limão é sempre popular e talvez seja melhor do que o da sua avó, a menos que sua avó tenha servido no exército. Nesse caso pode ser exatamente a mesma receita. Apesar da variedade deliciosa nos refeitórios, nos últimos anos buscou-se oferecer opções mais saudáveis, já que a maioria das bases pelo mundo tem restaurantes de fast food americanos. Burger King, Subway, Panda Express e Pizza Hut podem ser encontrados facilmente em quase qualquer lugar onde as Forças Armadas estejam estacionadas. Isso fez o Departamento de Defesa contratar o chefe Robert Irvine para renovar os cardápios militares, priorizando refeições mais saborosas, rápidas e saudáveis, a fim de afastar os soldados das opções gordurosas do fast food. A alimentação militar evoluiu desde a dose de álcool e vegetais em conserva da época de George Washington, oferecendo opções mais equilibradas e saudáveis. E embora provavelmente nunca chegue a ser alta gastronomia, o consenso geral é que a comida militar é aceitavelmente boa. Ou, como diz um ditado quase tão antigo quanto as Forças Armadas dos Estados Unidos, bom o suficiente para serviço público. E você, o que acha? A comida militar parece tão ruim quanto dizem? Conte pra gente nos comentários abaixo e, aproveitando, confira outros vídeos do Weird History Food.